Transcendental. Programa Universo Holístico. Um espaço à reflexão, espiritualidade e conhecimento. Programa Universo Holístico. Toda quinta, às 19 horas, pela Rádio Transcendental. Produção e apresentação: Ingrid Silver. www.redetranscendental.com.br. A mais holística. O elemento água é profundamente ligado às emoções, à intuição, à espiritualidade e ao fluxo da vida. Ele aparece em diversas tradições espirituais, mitologias e sistemas simbólicos como um dos elementos primordiais do universo. Eu sou Ingrid Silver e hoje o programa Universo Holístico, depois de umas longas férias, estamos de volta aqui na Rádio Transcendental. Hoje vamos conversar sobre o elemento água, como vocês viram aqui na introdução. É um prazer e uma alegria ter você aqui comigo na Rádio Transcendental, no programa Universo Holístico, que vai ao ar às 19 horas de toda quinta-feira, aqui na Rádio Transcendental, www.transcendentalradio.com. Vamos então ao simbolismo do elemento água. Algo bem comum, bem óbvio para algumas pessoas, mas talvez não para todas. O elemento água, ele representa as emoções, assim, no geral, A sensibilidade, intuição, o inconsciente, o subconsciente, para quem prefere, associado também à cura, à purificação, renovação. Aliás, a água, ela lava e ela limpa, literalmente, Então é por isso mesmo, claro, que é associado a essa questão de purificação, de cura e de renovação. Está muito ligado também ao feminino, por causa da energia da lua, relação com as águas, com as marés, e ao ciclo da vida. É um elemento que rege os sentimentos profundos, como amor, compaixão e empatia. Simboliza a adaptação, pois se molda ao recipiente em que ela está contida. Se você coloca água num copo, ela toma aquela forma. Se coloca numa bacia, se coloca num objeto quadrado, então ela tem também esse símbolo da adaptação. No tarô, nós temos os naipes. E assim como no baralho cigano, também nos baralhos em geral. E o elemento água é associado ao naipe de copas, para alguns lembrarem, o coraçãozinho, o coração vermelho. Então, por isso, esse naipe vai tratar de emoções, relacionamentos, amor romântico, amor no geral. Ele está ligado aos signos de água, que são Câncer, Escorpião e Peixes. E no tarô tem ligação profunda com alguns arcanos, sacerdotisa, lua, o enforcado, e não vou entrar em detalhes aqui agora sobre isso, ok? Na astrologia, os signos de água, eles são intuitivos, muito sentimentais e também misteriosos. Então a gente pode observar isso intuitivo no signo de Peixes, sentimentais no signo de Câncer e misteriosos no signo de Escorpião. Não necessariamente a pessoa vai ter essas três características, mas os signos de água trazem essas questões fortes neles. Representa o lado emocional
e subconsciente do mapa astral, no caso, o elemento água, né? E como é no esoterismo? É um elemento que é frequentemente usado em rituais de limpeza energética. Claro, né? Por questões óbvias, como eu já falei, que ele em si é um elemento de limpeza, né? A água consagrada ou água do mar, elas podem ser usadas para purificação espiritual, relacionado a divindades da água, entidades ou orixás como Iemanjá, Poseidon, Temis, Oxum, Tlaloc, entre outros. Tlaloc é um deus azteca, tá? Na alquimia é representado pelo triângulo invertido e associado ao sal e à dissolução. Mas, isso são informações, né, que são interessantes, eu amo. Mas, e no dia a dia, nas terapias holísticas, por exemplo, qual a importância do elemento água? A água na cura e no equilíbrio energético. Então, os banhos terapêuticos, banhos com ervas, com sal grosso, né, com óleos essenciais, não só banhos como escalda-pés. Na nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, os banhos e os escalda-pés são muito associados a religiões de matriz africana, mas aqui eu estou falando dos banhos no geral, do terapêutico, sem estar ligado a nenhuma religião, tá? É algo terapêutico mesmo, é indicado, por exemplo, pela medicina tradicional chinesa, o escalda-pés, o esquentar o corpo, né, principalmente para a mulher, por causa do útero. Você já deve ter ouvido sua vozinha falar sobre isso, que não pode andar descalço, que tem que esquentar o pé, que tem que fazer um escalda-pés. Então isso não tem a ver com religião, mas muita gente associa. Então os banhos são indicados, escalda-pés, tá? Usando ervas para potencializar essa água, certo? Na hidromassagem e cromoterapia, então tem também o uso da água e, no caso da cromo, com as cores para esse equilíbrio energético. Como que a água é usada como cura? Uma coisa que talvez você faça todo dia e não percebe, para quem gosta, né? E são os chás. Então o chá, elixir, então quando a água absorve a energia, as propriedades dessas ervas, e ela é ingerida como remédio ou como para relaxar, então não importa. Então a água aqui como esse elemento. Nos florais de Bach, né, que são as essências que são diluídas em água. Eu trabalho com florais, tá? Depois quem quiser saber mais pode me procurar. Então também é usada a água, uma solução com álcool, né, com uma porcentagemzinha, mas enfim, toda a diluição toda, a base é a água, né? A água e a energia dos chakras. Então está relacionado ao chakra sacral, que é o Svadhisthana, né, que rege as emoções e a criatividade, que é a cor vermelha. Desbloquear esse chakra ajuda no fluxo emocional e na conexão com todo, com a intuição, com todas as coisas. Por isso que ele é chamado de base. E tudo a ver com a água, por essa questão da fluidez, de deixar as coisas fluírem, acontecerem, sem obstáculos, certo? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Eu vou falar um pouquinho da questão da água na natureza. A água nós encontramos em oceanos, mares, rios, lagos, e elas são muito associadas à questão do mistério, da profundidade, até porque realmente, principalmente o mar e rios muito profundos e muito grandes, elas passam essa questão do mistério. Eu já tive o privilégio de morar e navegar
no Rio Amazonas, no Rio Solimões também. E aquilo é um mundo, é uma coisa impressionante, é inesquecível. É algo lindo, misterioso, maravilhoso, assim como o mar. Eu nasci pertinho do mar, eu sou capixaba, sou de Vitória, no Espírito Santo, e sempre que eu olhava e olho para o mar, ele me traz isso ao mesmo tempo, uma beleza imensa, mas um mistério profundo. E as chuvas também são água, elas representam bênçãos e renovação, né? Tem até um hino do cancioneiro evangélico que diz: chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Então está sempre associado essa questão, apesar da chuva também, ela traz destruição, claro, e tempestades e coisas que inundam e tal, mas ela tem essa simbologia de bênção, porque ela molha a terra, ela na medida certa, ela molha a terra, ela faz as plantas brotarem, crescerem e darem frutos. As águas paradas, elas também são águas, apesar de estarem paradas, estagnadas, os mangues, pequenos rios que não tem para onde correr, pequenos lagos que são mais parados, mais densos. Então essas águas paradas, no caso nosso aqui, elas podem representar estagnação emocional, e as águas correntes representam evolução e transformação. E o objetivo aqui é ter essa água sempre corrente, sempre fluindo. Na mitologia, vamos lá, na mitologia temos Iemanjá, orixá das águas, aos mares, apesar que no original, né, veio da mitologia africana, lá ela é associada aos rios profundos que correm para o mar, mas no Brasil ficou só mar e Oxum ficou para os rios e cachoeiras. Então, mas ela é o orixá das águas, sincretizada com Nossa Senhora, e ela tem essa coisa da maternidade, do colo e muitas outras coisas mais. Outro dia a gente pode trazer aqui um pouco de mitologia iorubá, africana no geral. Poseidon, Netuno, o deus dos mares e dos terremotos. Tlaloc, que é o deus asteca da chuva e fertilidade. Olha aí, a chuva junto com bênçãos, né? Osíris, do Egito, ligado ao Nilo e à renovação da vida. O Nilo era e considerado, né? Porque diz que tudo ao redor do Nilo brotava, florescia, era muito próspero ao redor do Nilo. Claro, né? Eles estão ali num deserto. Então, o Nilo e Osíris ligado ao Nilo tem essa simbologia de renovação, de fertilidade também. E Oxum, que é o orixá das águas doces e ligada bastante à questão do amor, do acolhimento. Vamos lá, vamos para os cristais. Hoje virou meio que modinha ter pedras em casa, cristais. Eu vejo muito nas redes sociais e é muito legal porque os cristais eles renovam a energia do ambiente, né? Então vamos ver quais os associados ao elemento água. A água marinha, o nome já diz que ele está ligado à intuição, tranquilidade, né? O quartzo azul tem uma simbologia de paz interior, comunicação também, tá? A selenita, que está mais ligada à questão da purificação espiritual. A madrepérola, que é proteção emocional. Larimar, que não é muito falado, mas fala de expressão e conexão com emoções profundas. A água é um elemento
amado e falado pelos poetas, pelos artistas, na música, na arte, porque muitos músicos usam a água como uma metáfora mesmo, para sentimentos, espiritualidade, né? Sons de água em meditações, você pode observar que ajuda a relaxar, entrar em estados profundos de consciência, certo? Então o elemento água é muito profundo, maravilhoso, e nos ensina muito, ele traz muitas coisas para nós. Então, algumas práticas, vamos para a parte prática, né? Algumas práticas para se conectar com esse elemento água. Como eu citei lá no início, a questão dos banhos, então, tomar banhos. Banhos, vamos chamar de ritualísticos, porque aí nesse momento desse banho, você vai fazer a sua prece, a sua oração, como você quiser, vai jogar ou do ombro para baixo ou da cabeça para baixo. Isso aí é uma coisa muito particular, tá? Porque aqui não está ligado a nenhuma religião. Então, com ervas, com óleos essenciais, se você quiser colocar cristais, no caso dos escaldapés, além de ervas, uns cristais. Tem gente que coloca também as bolinhas de gude, elas não são cristais, elas são de vidro, mas é bom para fazer massagem nos pés, você vai brincando ali com os dedos dos pés na bacia. Observar o mar, os rios, os lagos, meditar com essa imagem na cabeça, conexão com as suas emoções. Ingrid, eu moro longe do mar. Eu também. Eu falei que nasci perto do mar, mas eu moro em São Paulo e não estou perto do litoral. Então, olha, eu uso até imagens. Ou no YouTube você vai e coloca lá uns vídeos passando de natureza. É igual? Não, mas ajuda bastante. E sempre que possível, então você vá no local real, né? Ouvir sons de água, chuva, oceano, riachos, para relaxar. Escrever cartinhas, bilhetinhos, como um ritual de liberação emocional, porque aqui é simbólico, então você vai derramar suas emoções, colocar para fora. Chorar, às vezes é muito importante também. Aproveitar o momento do banho para refletir, para meditar, sem passar demais da conta da hora, né, gente? Mas usar momentos em que você olha, eu uso até lavando louça, aí aquele barulho, aquela água que tá limpando ali. Então, o que eu quero limpar hoje também da minha mente, tirar algo negativo, um pensamento, um sentimento. Então, fazer o dia a dia como pequenos rituais no seu banho, quando você está lavando um carro, uma casa, o chão, não importa, aproveitar que você já está ali com o elemento água em mãos. E essa coisa de escrever cartas é mais para o simbólico, né? Então você vai derramar algo que está lá dentro para não represar, para não virar mangue, para não virar poça d'água, certo? Beber água e com consciência, mentalizando intenções de cura, de equilíbrio, certo? Inclusive dentro disso aqui existe o que a gente chama de água fluidificada, que os espíritas usam muito, depois os evangélicos passaram a usar, né? Coloque o copo em cima da televisão. Hoje em dia não dá mais para colocar em cima da televisão, porque elas são estreitinhas, mas enfim, aí coloque perto, né? Mas essa água que ela começa a ter poderes, entre aspas, exatamente porque no líquido, como nós conversamos no início, ela já passa essa simbologia, porque ela realmente lava e limpa. Então aqui mais ainda na metáfora. E a água, então no caso da água fluidificada, é uma água que o que acontece com ela? Ela recebe energias sutis, espirituais ou magnéticas, através de orações, de preces,
para que essa água, então, ali que está na garrafinha, no copo, ela promova equilíbrio, cura, bem-estar. Então, como eu já falei, muito utilizada no espiritismo, na espiritualidade holística, em práticas energéticas, e hoje em dia mesmo eu vejo outras religiões usando, no caso até mesmo os evangélicos. Então, eu não vou fazer isso aqui hoje no programa, mas a gente pode fazer, eu posso fazer uma live um dia pra gente fazer isso ao vivo, né? Eu acho que vai ser gostoso, mas aí eu aviso vocês, tá bom? Tá? Então, essa questão da fluidificação. Você pode fluidificar também com cristais ou com ervas, tá? Então, colocar alguns quartzo, ametista, ervas, flores, né? Óleos essenciais, só que aí você não vai beber, né? Aí você vai usar depois você derrama isso na natureza depois, tá? E pega os cristais de volta, tá bom? Então, a água, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando, ela carrega inúmeros simbolismos mesmo, sendo um dos elementos mais presentes nas culturas, nas religiões, nas mitologias ao longo da história, certo? Então, por quê? Ela tem esse simbolismo de vida, fertilidade, afinal ela é essencial para a vida. Sem água, a gente morre, né? A gente pode ficar até sem comida por uns dias, mas sem água não. Então ela tem a ver com purificação, com cura, emoções, intuição e fluxo e adaptação. Lembra disso, que tem o conceito do taoísmo que diz: seja como a água, porque ela vai se adaptando, ela vai entrando. Então aqui tem uma frestinha, então ela se encaixa ali. Agora o leito abriu, então eu vou abrir mais. Então essa fluidez diante da vida, diante dos desafios. Ela também traz a questão do renascimento, da transformação. A água também, assim, metaforicamente, ela é espelho. Quando você olha para a água, você se vê, né? Não, talvez não nitidamente, mas é um espelho. Ela também tem essa coisa do autoconhecimento, da contemplação, porque ela reflete. Às vezes reflete o que você não quer ver, às vezes reflete o que você quer confirmar ou conferir, enfim. Tem muito essa associação a essa energia com o divino, seja na forma de um sagrado feminino ou da lua, ou mesmo no cristianismo, onde o próprio Jesus falou: eu sou a água da vida, que vem a mim não terá sede. Então, para você ver que é usado em várias culturas, em várias tradições, em várias religiões, certo? Então, ela, nos sonhos também, né, às vezes aparece água. Então, quando aparecer água, você pode pensar que tenha muito a ver com as suas emoções. Então, elas estão turbulentas ou elas estão com uma fluidez. É que é um assunto bem complexo, né? Talvez eu teria que fazer mais de um programa, mas eu tô concentrando aqui o que é mais pertinente para hoje, tá bom? E eu poderia trazer aqui para vocês músicas que falem de água, poemas. Se você parar aí um pouquinho para pensar, você vai encontrar. Mas o que eu queria só fechar aqui é falar dessa questão: como estão as suas águas interiores, as suas emoções? Estão fluindo? Está estagnado? Está parado? A água está suja? Está fedida já? Então a gente precisa cuidar desse nosso interior, das nossas emoções, e que a gente possa ser como a água, se adaptar às situações, para que a coisa possa fluir
O meu desejo para você hoje é que a sua alma, suas emoções possa estar fluindo, possa estar como águas correntes e que você seja muito feliz nesse 2026. Fiquem de olho nas minhas redes sociais, eu vou dar uma rede nova para vocês que eu estou alimentando lá e eu quero que vocês sigam, por favor. @Sussurro das Águas, tá? Sussurro, 2 S, 2 R's. Sussurro das Águas, tá bom? Então lá eu tô colocando muito também sobre essas questões desse acolhimento interno, desses rituais internos que a gente faz. A gente pensa tanto no exterior, mas tem também acolhimentos que a gente tem que fazer com o interior também, tá? Então me sigam lá, @Sussurro das Águas. Meu WhatsApp 11 984 44 9368. Pode chamar lá para dar alguma dica, para alguma dúvida, ok? E eu espero você aqui na Rádio Transcendental, toda quinta-feira, 19 horas, eu, Ingrid Silver, aqui me despedindo agora de vocês, desejando um ano maravilhoso para cada um e desejando que a sua vida tenha a fluidez dos rios correntes, das cachoeiras, das águas e que suas emoções sejam muito saudáveis, limpas, que curem a sua própria alma e para que você também tenha a oferecer para quem está do seu lado. Muita paz, muita luz, um beijo grande e até o próximo programa. Rádio Transcendental. Aqui outro mundo é possível se a gente quiser. A mais holística das rádios. Amar, sonhar, viver. Isto é Transcendental. Transcendental, programa Universo Holístico. Um espaço a reflexão, espiritualidade e conhecimento. Programa Universo Holístico, toda quinta, às 19 horas, pela Rádio Transcendental. Produção e apresentação, Ingrid Silver. www.redetranscendental.com.br. A mais holística